Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Pix. Hoje nós temos uma convidada especial, a terapeuta da Pix, a Paula Pecchini. Ela vai se apresentar para vocês e falar um pouco da história dela. Seja bem-vinda, Paula. Oi, Adriano, eu agradeço a oportunidade. É sempre bom poder falar sobre aquilo que nós amamos fazer e contribuímos tanto com as outras pessoas também, né? Sim. Bom, a minha história com as terapias, claro que como a maioria dos terapeutas, primeiro eu busquei para mim. Então eu tinha, a maior parte das minhas dificuldades estavam nos relacionamentos e questões de saúde física. E eu fui compreendendo que eu precisava olhar para mim, resolver algumas questões internas, e várias ferramentas terapêuticas contribuíram comigo nesse processo. E foram muitas curas físicas e emocionais e mudanças de comportamento, de escolhas, ou seja, passei a atingir os resultados que eu desejava. E a partir daí me encontrei nesse mundo e também quis levar isso para as outras pessoas. Interessante. Como a Paula disse, a maioria, ou quase 100% dos terapeutas, ele passou por um processo de mudança onde ele percebeu que precisava de ajuda de alguém, que ele não conseguia sozinho. Isso é muito importante falar, porque tem pessoas que acham que terapeuta não tem problema. E é muito ao contrário. A diferença é que os terapeutas, ele passou por um processo e ele tem algumas ferramentas de autoajuda. Mas ele também vai ter problemas, ele vai recorrer a outros profissionais para ajudar. Isso é simplesmente uma jornada de autocura. Como a Paula falou, ela também precisou, ela se apaixonou pelo processo, pela terapia, e aí ela começou. E aí, quais terapias que você tem hoje para ajudar as pessoas? Olha, eu passei por muitas ferramentas. Hoje eu trabalho com constelações familiares, organizacionais, com a medicina germânica através do método Procure Cicatrizes, com reiki, barras de axis, florais, e presto assessoria também para gestores, líderes que buscam ter equipes de alta performance e engajadas. Uma pergunta, essa jornada de mudança, existe um posicionamento. E aí é um tema que você trabalha, o posicionamento. Então, preciso aprender a me posicionar. As terapias integrativas podem ajudar nesse sentido? Eu vou deixar essa resposta para o final. Será que pode ajudar? Interessante, né? Vamos desenvolver mais sobre isso, né? Como o Adriano falou, a vida é cheia de desafios, né? Não é linear, sempre vão acontecer situações que não estão no nosso controle, que não estão como nós planejamos, e como nós lidamos com isso. E outra coisa que você falou super importante, nós somos seres complexos, nós temos que olhar para o físico, para o mental, para o emocional, para o espiritual, cuidando de cada parte, porque na verdade tudo isso está integrado. É uma engrenagem que funciona ali, tudo conectado, né? Se uma parte não está legal, vai afetar as outras partes. Então nós temos que olhar sempre de forma integral para o ser humano. E como eu falei das minhas dificuldades, por exemplo, tanto na parte de relacionamentos quanto na parte da saúde física, o que eu percebi nesse processo todo é que eu fui aprendendo a me posicionar primeiro comigo e depois na vida, né, diante das outras pessoas, das situações da minha vida. E esse posicionar, ele está muito ligado ao desenvolvimento do perfil de liderança. Não necessariamente líder é um cargo, né? É um perfil de líder que todas as pessoas precisam desenvolver, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Porque quando o que é se posicionar, né? É saber qual é o seu lugar, qual o seu valor, se autoconhecer, né? Totalmente ligado ao que as terapias trazem para nós. Por quê? Porque daí eu sei lidar melhor com cada situação da minha vida. Saber
se posicionar. Isso, porque às vezes nós temos vários papéis que nós desempenhamos na nossa vida. Então, uma hora eu sou filha, outra hora eu sou irmã, outra hora eu sou mãe, outra hora eu sou profissional, uma hora eu sou cliente, uma hora eu sou parceira de negócios, enfim, amiga. Temos diversos papéis. E cada papel desse é um lugar diferente. Eu, como filha, não posso ter o mesmo posicionamento que eu tenho como mãe. E aí, isso é muito importante, porque nós vemos muitos desequilíbrios por conta do mau posicionamento. Aí nós vemos relacionamentos disfuncionais, nós vemos objetivos que não são atingidos, nós vemos problemas de saúde. E então as consequências de não saber qual é o seu valor e a sua posição em todos esses papéis é super importante. Saber quem você é, qual o papel, a sua função em cada posição dessa é super importante. Interessante. Quando nós não temos consciência do nosso lado sombra, que nós chamamos, às vezes, né, falamos assim na terapia, são aquelas partes nossas que estão agindo por uma dor. É o que está lá no inconsciente. Então acontece alguma situação que toca lá naquela ferida. A minha criança interna que sofreu, por exemplo, uma rejeição, e se acontece uma situação que me remete àquilo, lá no inconsciente, eu já reajo de uma forma emocionalmente intensa. E isso pode ter consequências ruins para a minha vida hoje. Às vezes nós falamos que fazemos tempestade em copo d'água por conta disso, de estarmos agindo na dor, sem consciência. E as terapias vão então fazer esse processo de autoconhecimento, ou seja, o que é isso? É trazer para a consciência aquilo que está lá no inconsciente. Então, a cada dia eu conheço um pouquinho mais sobre mim, um pouquinho mais de como eu funciono e consigo fazer melhores escolhas do meu comportamento, dos meus pontos de vista, que sejam mais funcionais para a minha vida. É aquele ditado, né, que todo mundo fala: respira antes de responder. Tenha um tempo de, vamos dizer assim, de reação, para você poder entender o que está acontecendo. Sim, porque nós temos ali o cérebro límbico, que são as emoções, temos o cérebro reptiliano, que é esse do instinto animal de defesa, de proteção, sobrevivência, mas temos também o nosso neocórtex desenvolvido para esse pensar, raciocinar, fazer escolhas. Então é isso que nós temos que desenvolver. Terapias integrativas, como a Paula falou, ela vai promover o autoconhecimento, onde as pessoas vão entender mais o corpo. Por que acontece isso? Por que dói ali? Por que a medicação não está fazendo efeito? E aí depois o emocional, onde você vai aprender a controlar tudo isso, para que não fique repetindo esse ciclo, né? Exatamente. Nós temos ferramentas que vão na causa, na raiz. No caso de sintomas físicos, como você falou, através do método Procure Cicatrizes, que é baseado na medicina germânica, eu compreendi que os sintomas físicos são programas biológicos de sobrevivência, ou seja, eu tenho uma percepção de uma situação que aconteceu. Isso acontece no meu cérebro. E ele não vai ficar só ali, vai ser transmitido para o meu corpo. E cada parte do cérebro está conectada, ligada com alguns tecidos específicos. Então, dependendo do que eu senti diante de algo que aconteceu, determinado tecido, órgão é que vai ser afetado. Na verdade, é para nos proteger. Então, às vezes eu preciso, falar do meu caso, de uma secreção aqui, para que eu não sinta mais aquele cheiro de perigo, aquele cheiro de algo ruim, de algo que não foi legal, né? Aquele medo que gerou toda essa percepção. Então, o corpo, a natureza sábia, ele cria uma forma de me proteger. E aí também nós temos as terapias, só concluindo, quando nós identificamos então essa raiz, nós podemos dar novos comandos para o nosso cérebro, para o nosso corpo, fazer essa mudança. Né? Às vezes nós temos um trauma, ficamos com o sistema simpático ativo e o parasimpático não finalizou aquele processo, por isso que o cérebro entende que ainda estou ali naquele trauma, naquele momento,
evento. Então nós damos novos comandos para finalizar esse processo, ok, não preciso mais ficar naquele alerta. E também temos as terapias energéticas, como o Reiki, por exemplo, que vai me dar energia vital, energia de vida, às vezes com os acontecimentos, as chateações, as tristezas, as mágoas, enfim, tantas coisas acontecem na nossa vida. Nós vamos reduzindo essa energia e precisamos então de um auxílio. E as terapias energéticas contribuem muito para isso. Né? Às vezes também estamos produzindo demais, né? Ansiedade, estamos lá no futuro, hoje tudo muito acelerado. Precisamos então equilibrar todo esse organismo para que os nossos órgãos, as glândulas principais do corpo possam trabalhar adequadamente, e tudo isso vai equilibrando, vai harmonizando e a pessoa passa a se sentir melhor. Sim, é porque tudo é uma reação do corpo também, é automático. E através dessa jornada de processos, né, na terapia, o nosso corpo é um computador, nosso cérebro é a matriz, vamos dizer assim. E se não reiniciar o novo comando, não vai funcionar, não é? Então eu preciso treinar isso. A gente sempre fala, precisa fazer a terapia, durante a semana você observa e pratique tudo que você aprendeu durante a terapia. Não adianta nada você fazer o processo e achar que vai mudar automaticamente, né? Você fazer a sua parte, né? Vai mostrar ali o que você tem que praticar. A jornada é para que a pessoa entenda e tenha uma visão diferente. Só isso. A partir do momento que você tem uma visão diferente, tem reações diferentes. E aí começa todo um ciclo de mudança. E aí, qual a maior dificuldade das pessoas em se posicionar? Olha, geralmente, né, as pessoas chegam, eu não consigo realizar os projetos, as minhas relações são tóxicas, eu estou em relação abusiva. Isso pode ser na parte amorosa, pode ser na parte profissional, pode ser na família, pode ser com amigos, qualquer relação. E o que nós vemos, que a primeira relação mais importante que nós temos que olhar é a relação consigo mesmo. E é sempre a partir daí. Então, as maiores dificuldades são de olhar para dentro e reconhecer os seus valores. Às vezes, o que nós percebemos também é que as pessoas, em geral, né, antes de ser terapeuta, tinha essa visão. Essa parte minha aqui, que não é muito boa, muito legal, eu quero ignorar ela, quero excluir, quero deixá-la para lá. E aí nós vamos compreendendo que essas partes também fazem parte, que nós precisamos cuidar, olhar, né, dar um novo significado para elas, porque elas estão ali a serviço. Então, por exemplo, de um trabalho que foi feito a semana passada, nós percebemos que havia ali um medo do julgamento, e isso impedia a pessoa de realizar algumas ações importantes para ela conquistar os objetivos que ela traçou. Esse medo, ele não é um malvado, ele está a serviço, ele é necessário em algum nível para evitar riscos em excesso, né, se colocar em perigo. Então, é preciso equilibrar isso. Até que ponto ele é útil ali, funcional, e por que ele está passando da medida e paralisando essa pessoa. Então nós vamos olhar para trás desse medo, os traumas, né, o que já aconteceu com o indivíduo ou na ancestralidade, por exemplo, que fizeram esse medo ficar muito e aí impedir que a pessoa siga, né, dê passos. E é esse o trabalho. E você falou uma coisa interessante, eu lembrei aqui, por exemplo, até o celular hoje, nós temos que fazer limpeza. Comentamos aqui disso antes. A memória vai ficando cheia de coisas que nós precisamos eliminar para dar espaço para o novo, para novas coisas. E é isso que nós precisamos compreender para ter melhor qualidade de vida. Não é que nós vamos apagar a nossa memória, excluir o que aconteceu. Nós vamos dar um lugar devido para cada coisa. E aí nós abrimos espaço para outras coisas melhores, escolhas novas para resultados novos, né? E realmente
o cliente de terapia ele tem que compreender que ele não é um agente passivo, ele é um agente ativo, ele é o maior interessado. Então ele tem que buscar e fazer a parte dele. Porque a terapia, vamos supor, a pessoa vai uma vez por semana, depende da técnica ali, né? Tem um protocolo. Mas e o dia a dia? Então ele tem que fazer as modificações necessárias no dia a dia. Né? Não é ir lá para a terapia e falar, não, a Paula já está resolvendo. Não, eu vivi, por exemplo, 40 anos, agora eu vou chegar aqui e o Adriano vai me atender, acabou o problema na minha vida, eu não preciso fazer mais nada. Se fosse assim, né, era fácil. Porém, nós precisamos, o homem, ele tem uma facilidade em particionar as coisas, vamos dizer assim. A mulher, ela tem essa, eu falo que é uma vantagem se ela souber explorar. Porque a mulher, ela consegue administrar mais coisas ao mesmo tempo. Isso é fisiológico da mulher, é prático. Nem sempre a mulher suporta tudo isso, porque ela faz demais da conta. Muita coisa. Ela vai aumentando isso, ela aproveita e aumenta. Não é bom. Porém, o homem, ele faz simplesmente uma coisa de cada vez. Ele particiona, porém, ele vai deixando do lado, né? Depois eu faço. Ele vai deixando ali. E a mulher junta as pastas e faz tudo um pouquinho de uma vez. Isso gera muita ansiedade, ela precisa ter controle. Ela tem facilidade, porém, às vezes ela demasia isso, né? E quando eu estava falando das partes, você falou agora da questão de partes, né? Essas partes que não são tão legais, nós vamos olhar para isso, trabalhar isso. E aí tem as outras partes que nós precisamos olhar, que são os nossos recursos, as partes que nós precisamos olhar e valorizar e nutrir isso. O que eu faço de bom, né? O que eu já conquistei, né? Quais as minhas habilidades. E às vezes, que você falou, né? A diferença do homem, da mulher. O homem ele é mais racional, geralmente. Então ele vai dar mais ênfase nessas partes. E a mulher, o emocional, ela coloca muito ali, geralmente, tá? Mas tem as exceções. E aí, então, por isso, nessa parte de se posicionar, cada caixinha vai ser tratada, né? Cada parte. E aí, por exemplo, às vezes um homem, ele que é extremamente racional, ele precisa também olhar para aquela outra parte. Porque ele está escondendo uma dor ali, que em algum momento, principalmente na vida profissional, nós vemos, ele vai sentir um bloqueio e não vai saber por quê. Porque aquela caixinha, aquele que ele deixou ali no cantinho, aquela sujeirinha embaixo do tapete, que fica ali, né? Depois eu vejo. Está ali há muito tempo. Está ali há muito tempo, precisa ser levantado esse tapete, olhado ali, né? Cuidar daquela parte ali. E para aprender a se posicionar bem. Esse é o caminho. É interessante que você falou sobre o autocuidado, né, e autoestima. Quando a pessoa tem um problema, ela foca muito no problema e ela não olha para as qualidades, né, que é o chá, né, o famoso chá. Conhecimento, habilidades e ação, atitude. Então, ao mesmo tempo que você tem um problema, se você não tiver uma ação, o problema vai ficar ali. Então, você tem que olhar para os recursos, para as ferramentas que você tem e tentar desenvolver uma saída para aquele problema. Se você não está conseguindo, é a hora de pedir ajuda. Você tem que, às vezes, você baixar um pouco o orgulho, né? Porque um pouco, às vezes, é orgulho pedir ajuda. Ou é medo, às vezes, também, do que vai encontrar ali no processo. É medo, sim, orgulho. Tem várias. Não está preparado ainda. Crenças de que ir buscar terapia é uma fraqueza e, na verdade, não é. Não é. Pessoas fortes procuram ajuda terapêutica. A terapia é uma ferramenta importante para o desenvolvimento, para a inteligência emocional, para ajudar você a resolver esse problema e já deixar preparado essas ferramentas para a vida toda. Porque vai ter outros problemas, né? Outros desafios a ser trilhados. A mudança é isso, é você desenvolver os desafios da vida. Não é se esconder. No momento certo, você buscar ajuda.
Muito bem. Você já falou sobre algumas terapias que podem ajudar, né? E como as terapias integrativas podem ajudar nesse processo? Você quer falar mais um pouco sobre isso? Resumindo, então, é isso, né, Adriano, como você falou. As pessoas buscarem, porque na terapia, o terapeuta vai ajudar a pessoa a encontrar aquilo, a forma como funciona para ela, né? Os recursos que são funcionais. Por exemplo, a pessoa com ansiedade. Então, de que forma eu lido melhor com a minha ansiedade? Então, vai ter um tratamento ali, naquele momento, com o terapeuta, mas também a pessoa vai conseguir compreender melhor como ela funciona, e num dia que ela não tem terapia, ela está ali vivenciando a atividade dela, bateu aquela ansiedade, ela vai lembrar, eu tive a orientação, eu percebi, né, na terapia, durante o processo, que colocar, vamos supor, tá, um caso, um exemplo, uma música numa frequência mais tranquila me acalma. Fazer a respiração diafragmática me acalma. Às vezes vai ser falar um mantra, às vezes vai ser ligar para alguém, conversar com alguém. Então cada um vai achar. E é isso, é dessa forma que a terapia vai contribuir, para que no dia a dia cada um seja terapeuta de si mesmo. Sim. Isso é importante. Porque nós temos um terapeuta dentro de nós, né? Nós precisamos trazer isso para fora. Com autoconhecimento, com a autovalorização, né? Então, hoje nós estamos aqui com a Paula Pecchini, terapeuta da Pix, palestrante, né? Essa jornada aí de palestras empresariais. Se você quer saber mais sobre a associação Apix, entre em contato conosco. Se você quer participar do podcast da Apix, também entre em contato conosco, que nós vamos agendar um horário para você falar da sua história, falar das terapias integrativas, e vai ser um prazer receber você aqui. Paula, gratidão por esse momento, foi muito legal, gratificante ter você aqui. Bom, eu agradeço a oportunidade, agradeço a atenção, e quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, meu Instagram é paulapecchini.terapeuta. Então lá já tem lives gravadas, estou sempre divulgando novos projetos, tanto presencialmente na região de Maringá quanto online. Então aproveitem, tem muito conteúdo bacana, gratuito na internet, né? Olha só que recurso maravilhoso. Nós temos que aproveitar. E é sempre bom ter esse espaço para falar de coisas boas, é disso que o mundo precisa. Conhecimento e amor. Muito bom. E eu vou deixar embaixo aí os links para você entrar em contato com a Paula e saber mais sobre um processo terapêutico, sobre posicionamento. E aí você pode acessar embaixo, que nós vamos deixar ali todos os dados.